Olá, hoje eu estou aqui para falar dos primeiros livros publicados pela Reformatório. Nos nossos encontros anteriores eu contei do nome da editora, falei do logo, então um nome criado, logo também, CNPJ estabelecido, precisávamos das primeiras publicações. E aí, como eu também disse no nosso outro encontro, não gostaria de começar a editora com o meu próprio livro. Eis que na faculdade surge Robson Gamaliel, o poeta Robson Gamaliel, nosso amigo, na época com 27 anos, com este livro aqui, A Ruptura, primeiro título da editora Reformatório. E aí, como vocês podem ver, este livro tem uma arte de capa do grande Manu Maltês, né, um grande artista que havia feito a capa do Recife, livro do Marcelino Freire, que soube hoje terá nova edição. Pois bem, e o Manu, trabalho consolidado, eu e Renan estávamos andando pelo Sesc Pompeia, vendo uma exposição do Manu Maltês, e aí, na cara de pau mesmo, resolvemos entrar em contato com ele e pedir para ele uma capa. Conversamos com ele pediu para a gente mandar os poemas e a gente estava começando ali sem dinheiro. E aí, na ocasião, ele perguntou, mas qual que é a verba que vocês têm para a capa do livro? Né? E aí o Renan deu lá um valor que ele riu na ocasião e, e disse, olha, por esse valor não dá para eu criar uma capa para vocês, mas assim, vocês estão começando, eu vou dar uma força, gostei dos poemas, então faz o seguinte, vocês podem escolher qualquer um das artes aqui da exposição que está rolando aqui no Sesc, e aí eu vou ceder os direitos para vocês usarem como capa. Então a gente escolheu essa aqui, e essa é a história do nosso primeiro livro, Ruptura, do Robson Gamaliel. Aí sim, depois desse veio o meu, Reminiscências, um livro de contos, segunda publicação da Reformatório. E aqui, de curiosidade, este senhor na capa é vizinho da minha mãe. A gente fez essa foto na Casa Mário de Andrade, Christian Figueiredo e Daniel Lima, os fotógrafos. E aí tivemos essa segunda publicação. E aí eu fui assistir uma palestra na USP do meu querido amigo e admirado Mafra Carbonieri, conversando, e quando a gente vai encontrar um ídolo, alguém que a gente admira, quando a gente acabou de lançar o livro, o que a gente faz? Põe o livro debaixo do braço com a dedicatória, e lá fui eu entregar meu livrinho para o Mafra no final da palestra que ele estava dando. E aí contei da editora e, para minha surpresa, ele me disse, olha, que interessante, gostei do nome, eu tenho um original aí inédito, e se vocês quiserem, eu posso passar para vocês verem se interessa publicar. É claro que a gente estava ali meio que realizando até um sonho, assim, porque eu já acompanhava a carreira do Mafra, já era fã, e de repente o nosso terceiro título é esse aqui, Diálogos, Sermões de Frei Eusébio do Amor Perfeito, um livro que eu adoro, um livro de poesia do Mafra, que dali em diante a gente passou a publicar os livros dele, e agora já foram, acho que 7 no total, desde então. Isso foi muito legal, porque na ocasião, né, o Mafra tinha publicado muitos livros nos anos 60 e 70, ganhado prêmios importantes, mas depois ele passou um tempo ali sem publicações, fazendo umas autopublicações, meio que esquecido pelas grandes editoras que haviam publicado anteriormente. E aí, quando a gente faz essa publicação, o Estado de São Paulo dá uma matéria que foi muito legal, assim, para a editora e para o livro, que a chamada era Pequena Editora Resgata Grande Autor. Era uma matéria de meia página no jornal, e aí despertou ali um interesse por conhecer a editora, por saber do trabalho. Esse era o nosso terceiro título ainda. O quarto título, enfim, uma mulher, Thaís Lankman, Palito de Fosfeno. A Thaís fazia um curso comigo, a oficina do Assis Brasil, nos conhecemos lá,
E aí, este foi então o quarto livro. Depois Thaís publicou, acho que mais um ou dois livros de lá para cá, foi finalista do Prêmio Oceanos, então, muito legal ter proporcionado essa estreia. Uma outra estreia também que veio logo na sequência é a do meu querido Décio Zilberstein, Como São Cativantes os Jardins de Berlim, um livro de contos. Décio também era dessa turma do curso do Assis Brasil. Esse foi o primeiro livro dele, de ficção, né? Porque o Décio tem uma carreira bastante reconhecida com economia e agroeconomia, enfim, outros livros publicados. Mas esse foi o primeiro de ficção, e de lá para cá também do Décio a gente já publicou outros 5 livros. Depois desse veio então o Desconforto, do Luiz Alberto Mendes. Para quem não sabe, o Luiz Alberto Mendes é autor do Memórias de um Sobrevivente, né, um livro que ele escreveu ainda no cárcere, foi publicado pela Companhia das Letras. O Luiz, infelizmente, nos deixou em 2020, mas o Luiz já tinha ali, naquela época, ele estava com 2 livros pela Companhia, um livro pela Global e um outro por uma outra editora que agora não vou me lembrar, e estava para fazer um terceiro, né? O terceiro livro pela Companhia das Letras, e aí ele me disse, olha, a companhia é uma grande editora, mas assim, eles estão publicando meus livros sempre na mesma coisa, falando ali da minha vida na cadeia, dos 32 anos que eu fiquei preso, mas durante esse período eu também escrevi uns poemas, e esses poemas, eles não se interessam em publicar, eu gostaria muito de publicar, e aí esses poemas, o único livro de poesia do Luiz, inclusive, veio aqui para o Desconforto, que foi o nosso quinto livro, né? Quinto, um, dois, três, quatro, cinco, sexto livro. E, e aí ele começa o livro com um poema que é o número da matrícula dele no sistema carcerário do estado de São Paulo. É um livro bem pesado, denso, são poemas assim bem doloridos. Um livraço que também assim nos deu alguma projeção na mídia. E aí depois deste livro então veio a nossa 7ª publicação, que é A Rede Idiota, do Zé Cabaleiro, um livro que nos abriu muitas portas, inclusive comercialmente. Mas essa história de como este livro veio parar aqui e de como a gente se valeu dele para conseguir realmente entrar no mercado editorial de uma forma mais comercial, eu conto no nosso próximo encontro. Até lá, valeu!